Oi, 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 pessoal! Meu nome é Tânia Raposo, eu sou neuropsicopedagoga e eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de ler? E você sabe qual é o poder da leitura na sua mente? E o poder da leitura cristã, você sabe o que ela pode fazer pela sua alma? Fique até o final desse vídeo que eu vou contar para você tudo isso que você precisa saber sobre a leitura na sua vida. Então, pessoal, eu não sei quantos de vocês sabem, mas as novas pesquisas sobre neurociência nos revelam que a leitura tem um poder extraordinário sobre a nossa mente. Quando nós lemos, muitas áreas do nosso cérebro são ativadas e enquanto elas estão sendo ativadas, nós desenvolvemos cada vez mais a memória, a concentração e a criatividade. Isso tudo acontece quando você faz uma leitura descontraída, não tão concentrada. Mas, quando você faz uma leitura intencional, realmente concentrada, as mesmas áreas cerebrais são ativadas, milhares de sinapses acontecem, o seu desenvolvimento cognitivo avança, a sua memória, mais uma vez, é agitada, a sua concentração é ativada, a sua criatividade é expandida. E o interessante que foi descoberto é que quando você termina a sua leitura, o seu cérebro, todas aquelas áreas que foram ativadas, continuam em atividade, ela não para. Então você continua desenvolvendo ininterruptamente durante alguns dias o seu desenvolvimento cerebral, as suas sinapses cerebrais, o seu poder de memória, o seu poder de concentração e o seu poder de criatividade, mesmo quando você não está lendo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas existe uma média estabelecida pela leitura mundial. Quanto em média as pessoas costumam ler por semana? Se você não sabe, a média global é de 6,5 horas por semana. Bom, o primeiro país que está na lista aí dos mais leitores está a Índia. Verdade, pessoal, eu também fiquei assim admirada, porque a Índia é um país imenso, certo? E então a média de leitura é muito grande, 10,2 horas em média por semana. O Brasil ocupa a 27ª posição, com 5,2 horas por semana de leituras. Verdade que o Brasil está abaixo da média de leitura. A média 6,5, o Brasil 5,2. Mas eu tenho algo interessante para compartilhar com você. Você sabia que dentro dessa média de leitura brasileira, os cristãos têm em média o dobro de leitura que a população nacional não cristã? Ao que se deve isso? Porque nós podemos dizer que o cristão ele lê em média 2 vezes mais que um não cristão dentro do território nacional. Por causa da nossa amada palavra de Deus. Nós temos o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E isso faz com que a média dos cristãos seja 2 vezes mais que a média nacional. Eu tenho já mais de 22 anos na caminhada cristã, para a glória de Deus. Nessa caminhada cristã eu já tive oportunidade de ler a Bíblia algumas vezes. Vamos falar assim, mais precisamente, 10 e algumas unidades de vezes. E depois disso eu continuo lendo, agora sem contar. Mas eu quero dizer para vocês que uma das traduções ao qual eu li algumas vezes foi, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada. Nela, nós encontramos termos mais rebuscados, mais formais da tradução. As expressões idiomáticas, elas são mais na vertente do original do que adaptadas. Então, é um texto para quem gosta de uma leitura formalizada, uma leitura rebuscada. Essa é uma versão bastante propícia, bastante válida para o seu gosto. Nós temos também algumas versões, como a NVI. A NVI é uma considerada nova tradução, que traz para nós alguns termos um pouco mais adaptados ao nosso cotidiano, ao nosso contexto. Então a NVI é uma boa pedida para quem gosta de ter uma leitura um pouco mais facilitada. Eu também queria indicar para vocês 2 versões da Bíblia que são bastante contextualizadas. Aí eu quero apresentar a Bíblia na linguagem de hoje e também a Bíblia versão transformadora. São 2 versões que eu indico para quem talvez esteja começando ou para quem gosta de fazer uma leitura um pouco mais rápida da Bíblia sem ter que ficar pensando um pouco mais nos termos que são um pouco mais formais. Porque são traduções que trazem uma certa flexibilidade nas expressões idiomáticas.
Mas quero fazer um parêntese muito importante. Nenhuma dessas traduções, elas vêm mexer naquilo que é ortodoxo da Bíblia. Elas não mexem no dogma, os dogmas, os preceitos, as verdades centrais. Tudo está mantido e preservado em todas as traduções. Não existe infidelidade quando você vai fazer a tradução da Bíblia, em nenhuma dessas versões. Nós estamos falando apenas de uma certa adaptação ao contexto que nós vivemos, de alguns termos, algumas expressões idiomáticas. Então, para quem gosta de um pouco mais de formalidade, textos como, por exemplo, das traduções da Almeida Revista Atualizada. Um pouco mais flexível, talvez, a NVI. E um pouco mais ainda adaptado, talvez nós possamos aí apresentar para vocês a tradução na linguagem de hoje e a Bíblia Versão Transformadora. Quero trazer também para vocês, provavelmente vocês já conhecem, já ouviram falar ou já até mesmo leram, a Bíblia na versão cronológica. Essa é uma Bíblia fantástica. Olha, eu me deliciei com a leitura dessa versão. Por quê? Como o nome diz, é uma Bíblia onde os fatos, os acontecimentos estão sendo postos em linguagem cronológica, em espaços e tempos de acontecimento real. Então, por exemplo, para que você entenda o que eu quero dizer. Nós temos ali os reis no Antigo Testamento, junto com cada rei é colocado a escrita, ou a escritura sagrada, dos profetas contemporâneos daquele rei. Então, conforme vão acontecendo os fatos, vão sendo colocados os livros da Bíblia. É porque assim, meus irmãos, os títulos, as divisões, os capítulos, a ordem, isso pode ser colocado, né, de uma forma cronológica, porque essas partes, quem criou essa ortodoxia de organização, quem fez foi o ser humano. Então, quando nós tiramos os títulos ou acrescentamos títulos, isso é uma forma de organização. Então, nós não quebramos as verdades bíblicas quando nós a colocamos em ordem cronológica. Então, você que quer ter uma leitura aí de um estudo, quer estudar a palavra no seu contexto, na sua linha histórica, a Bíblia, a linguagem cronológica, ela é fantástica. A última indicação que eu quero fazer para você nesse vídeo acerca da leitura da Bíblia, que é insubstituível, é acerca de um aplicativo muito legal, extraordinário, que se chama YouVersion. Não sei se você já teve acesso, mas se você já teve acesso a esse aplicativo, você sabe que ele é maravilhoso. Ele é um aplicativo internacional, existem vários países e aqui no Brasil nós já temos acesso a ele há algum tempo. É um aplicativo onde você tem as várias versões da Bíblia, se não todas, muitas delas, e você pode optar por qualquer uma. É um aplicativo que te permite fazer anotações, grifar, é um aplicativo que te permite enviar os versículos, inclusive com a decoração, né, o fundinho ali do versículo que você faz com a sua carinha personalizada, você pode compartilhar a palavra de Deus, o versículo. Nós temos também no YouVersion alguns programas de leitura que você pode acessar e você pode fazer durante o ano, e também programas de leitura devocionais por temas. Então você vai escolher um tema e ele vai te passar, a partir deste tema, alguns textos bíblicos para que você possa ler. E o que eu acho mais fantástico deste aplicativo é um ícone que tem em cima, na lateral, onde é o desenho de um olhinho. Quando você clica nele, você vai encontrar, antes da leitura do texto, a explicação de todo o livro em forma de desenho, muito bem elaborado, muito bem explicativo, de forma fácil de entender, que traz para você um panorama geral do livro que você vai ler. Então, a YouVersion é um aplicativo que você tem que ter no seu celular. Bom, pessoal, essas foram as indicações de hoje. Por que você precisa ler? Por que você precisa ler a Bíblia? Qual Bíblia se encaixa melhor para você? E nós vamos fazer também, nos próximos vídeos dessa playlist, indicações de livros cristãos que vão ajudar a edificação da sua mente e a edificação da sua alma. Quer conhecer um pouquinho mais? Quer ter acesso? Vai aqui no link que está na nossa descrição. Você já vai poder clicar ali e ver os tipos de Bíblias que eu falei. E você vai poder, inclusive, comprar essas Bíblias se você quiser. E também os livros que posteriormente nós vamos fazer outros vídeos indicativos. Quero então agradecer a sua presença aqui comigo. Por favor, se foi importante esse vídeo para você, se inscreva no nosso canal porque virão muitos mais vídeos como estes e ainda melhores. E se também você acredita que esse vídeo pode abençoar outras vidas, recomende esse canal para outras pessoas para que a palavra de Deus chegue a mais coraçõezinhos por aí. Ativa o sininho porque quando chegar vídeo novo você vai ser o primeiro a saber, ok? Então para vocês um beijo, um abraço e um queijo com goiabada. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!